Aula Taxa de Juros. A taxa de juros é um dos principais instrumentos da política monetária e tem um impacto significativo sobre a economia, a moeda de um país e os mercados financeiros. O Selic, no Brasil, e o Fed Funds Rate, nos Estados Unidos, são as taxas de juros de referência mais importantes nos respectivos países, sendo definidas pelos bancos centrais, o Banco Central do Brasil e o Federal Reserve nos USA. Estas taxas influenciam o custo do crédito, a liquidez da economia, a inflação e, portanto, afetam diretamente a moeda e os mercados financeiros. Impacto da taxa de juros na economia. A taxa de juros tem um impacto direto sobre a demanda agregada, o investimento, o consumo e, consequentemente, sobre o crescimento econômico. Ela influencia vários aspectos da economia. 1. Aumento da taxa de juros, elevação da Selic ou do Fed Funds Rate. Custo do crédito aumenta. Quando o Banco Central eleva a taxa de juros, o custo do crédito para consumidores e empresas sobe. Isso significa que empréstimos e financiamentos se tornam mais caros, reduzindo a demanda por crédito e, consequentemente, o consumo e o investimento. Repressão à inflação. Uma taxa de juros mais alta tem o efeito de reduzir a pressão inflacionária, pois diminui a quantidade de dinheiro circulando na economia. Com o crédito mais caro e a demanda menor, os preços tendem a crescer mais devagar, ajudando a controlar a inflação. Impacto no crescimento econômico. A elevação das taxas pode desacelerar a atividade econômica em curto prazo, pois a menor demanda de consumo e investimento pode gerar uma diminuição no ritmo de crescimento. 2. Redução da taxa de juros, corte da Selic ou do Fed Fund. Custo do crédito diminui. Quando a taxa de juros é reduzida, o custo do crédito cai, tornando os empréstimos mais baratos e estimulando tanto o consumo quanto o investimento. Empresas podem se sentir mais inclinadas a tomar empréstimos para expandir suas operações, e consumidores podem buscar mais crédito para compras. Aumento da demanda. Com o crédito mais barato, há uma expansão da demanda por bens e serviços, o que pode impulsionar o crescimento econômico. Possível aumento na inflação. O corte das taxas de juros pode gerar um aumento na inflação, caso a economia já esteja próxima do pleno emprego ou já possua uma demanda aquecida. Isso ocorre porque o aumento do consumo e da atividade pode pressionar os preços. Impacto da taxa de juros na moeda. A taxa de juros é um dos principais determinantes da valorização ou desvalorização da moeda de um país. A expectativa do mercado em relação a mudanças nas taxas de juros afeta diretamente a demanda pela moeda local. 1. Taxa de juros mais alta. Valorização da moeda local. Quando um banco central aumenta a taxa de juros, a moeda tende a valorizar. Isso ocorre porque as taxas de juros mais altas oferecem maiores retornos para os investidores em ativos denominados na moeda local, como títulos de dívida e ações. O aumento da demanda por esses ativos leva a uma valorização da moeda. Atração de investimentos estrangeiros. Investidores estrangeiros, atraídos por retornos mais altos em ativos financeiros, como títulos públicos, tendem a comprar mais da moeda local, o que resulta na apreciação da moeda. 2. Taxa de juros mais baixa. Desvalorização da moeda local. Quando a taxa de juros é reduzida, a moeda tende a desvalorizar. Isso ocorre porque os retornos sobre os investimentos denominados na moeda local ficam menos atraentes. Com uma taxa de juros mais baixa, os investidores podem buscar investimentos em países com rendimentos mais elevados, o que diminui a demanda pela moeda local e resulta na desvalorização. Fuga de capitais. Em alguns casos, os cortes nas taxas de juros podem causar uma fuga de capitais, já que os investidores buscam moedas mais fortes e economias mais estáveis. Isso pressiona a desvalorização da moeda.